Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio acerca da repactuação, conforme prometido. E hoje nós vamos abordar um assunto delicado, que é sobre o auxílio financeiro emergencial e os lucros cessantes. Estou aqui mais uma vez com os convidados, Benilde Madeira, que dispensa apresentação, né, Benilde? É um prazer estar mais uma vez aqui. Para falarmos desse tema que é tão sensível, né, Benilde? Que é o auxílio financeiro, que é um anseio muito grande dos atingidos. E nós estamos falando de 9 anos após o rompimento, de falar de auxílio financeiro que seria emergencial. Não é isso? É. Estou aqui também com o Dr. Tiago, que é um especialista no caso Samarco, que nós atuamos juntos, né, doutor? Quantos anos aí nessa luta em prol do direito dos atingidos, e está aqui para poder nos ajudar a interpretar e a entender desde lá do TETAC, do primeiro termo, e até a decisão atual da repactuação. Muito obrigado pelo convite, conte sempre comigo. Mais uma vez, estaremos juntos, tentando traduzir do juridiquês para o português e passar informações para que os impactados, os atingidos, possam fazer a escolha da melhor forma possível. E repito mais uma vez, nós não estamos aqui passando o que a doutora Richardene entende ou pensa, já falei, né? O Benilde você pode falar tudo, Benilde, que você pensa, que você acredita e não acredita. E nem o doutor Tiago, nós vamos passar aqui o que está realmente dentro das cláusulas da repactuação para que você tenha a informação adequada e correta, certo? Então, hoje nós vamos falar aqui, eu penso o seguinte, colegas, caros colegas de luta, militantes, no caso Samarco. Vamos fazer uma história, vamos fazer uma trajetória para as pessoas entenderem o porquê que as pessoas teriam direito ao auxílio financeiro, como que ocorreu lá no início, rompeu a barragem em 2015. Produção, coloca aí para nós, produção. Tem que começar lá no TETAC, né? No início. Exatamente. Então vamos lá, 2015 rompeu a barragem. 2016. E aí, em 2016, as instituições, Ministério Público, defensorias, os governos dos estados de Minas e Espírito Santo, as empresas sentaram, a gente fala sentar, parece que sentou, né? Sentou ao redor de uma mesa e realizou o primeiro acordo, primeiro termo de ajustamento, que definiu sobre 42 programas acerca de todo o caso Samarco, de como eles iriam compensar e reparar os danos causados. Dentre eles, existe o PG 21, né, Benilde? Que é sobre o programa do auxílio financeiro. E aí nós vamos lá, ó, gente, vamos lá no TETAC, na cláusula 137, que reza o seguinte: caberá à Fundação Renova desenvolver um programa de auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de renda em razão da interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, ou seja, do rompimento da barragem de Mariana, até que seja restabelecida as condições para retomada das atividades. Sobe mais um pouquinho para nós. E aqui até falam 138, para que seja concedido o auxílio, será necessário o cadastramento, a análise, aí depois fala dos dependentes, que é 20% e tudo mais. Ou seja, a pessoa, o atingido, deveria ter sua renda comprometida, possuir cadastro, e antigamente passava pelo PIN, né, Benilde? Só passava pelo PIN, para depois passar pelo programa do AF e receber o programa do AF. Benilde, vamos falar da realidade que você esteve desde o rompimento, como que foi quando rompeu a barragem. Eu lembro da Samarco, que veio antes da Fundação Renova, antes do TETAC aqui, ó. Veio a Samarco e fez um atendimento geral e entregou os tais cartões. Como que foi isso, Benilde? Bom, ainda em 2015, vazou um vídeo meu na internet e teve muitas visualizações. Isso foi até para Londres, lá de Londres. Então, a BBC que esteve à frente dessa divulgação.
por causa disso e devido a isso, um dia, na verdade, quase à noite já, né, me ligaram e era um procurador da República lá que estava me questionando sobre a questão dos pescadores, como é que seria e tal. E naquele dia eu tive a oportunidade... Antes de chegar lá, Benilde? Não, já havia chegado. Eu tive a oportunidade de colaborar também nessa questão do auxílio financeiro. Eu reclamei com ele que... E o próprio vídeo já disse que tinha muitos pescadores que não tinham tanto de peixe que eu tinha dentro do congelador e tal. Comentei sobre aquilo, que muitos iam passar, talvez, um Natal magro, não tinha como condições de dar nem um presente para o filho e tal. E lamentei, falei, tem muitos que, por causa da piracema, não teve estoque. Ele já foi vendendo, tem pescadores mais fragilizados, que ele compra, que ele pesca de manhã e vende de manhã mesmo, para poder comprar o almoço. Sim. Então, eu dizendo e contando essa história, que ele pegou a gente de surpresa, que não podia nem pegar um peixe para comer. Como é que ia fazer? Que nem para comer. Porque tem a cota que nós, como pescadores profissionais, nós temos. Para alimentação. É aquela que a gente pode ir lá e pescar para subsistir. Então, eu disse isso, ele disse que iria me dar um retorno sobre aquilo. Esqueci daquilo, que eu achei que não ia dar em nada. Passados uns dias, ele me ligou, me dando a notícia que eu iria receber um auxílio financeiro no valor de um salário mínimo. Eu gritei de alegria, falei muito obrigado, e se iria para os outros, então para todos os pescadores, todos os atingidos. Aí ele falou, calma. Tem mais. Você vai receber mais 20% de um salário por cada dependente que você tiver dentro de casa. E me explicou detalhadamente. Vice-procurador da República. Me explicou detalhadamente. Me explicou também que iria ter uma cesta básica e todo mês, e que viria tudo num cartão. Explicou, definiu tudo o que seria. Aí não seria esse auxílio financeiro, ele veio em forma de um cartão. Só que passaram dias, ele me ligou de novo se a Samarco, naquele tempo era Samarco, havia me dado o cartão. Eu disse, não chegou aqui. Não. Por causa disso, eu vou impetrar, eu vou dessa palavra, eu vou impetrar uma ação de dano moral devido a isso aí. Aguarde. Então, ele realmente aconteceu, depois veio aqueles 10 mil de danos morais, enfim, nas indenizações. Bom, eu recebi, de fato, quando recebi o auxílio financeiro, e todos que recebi, se recebi um mês, 2 ou 3 meses depois, como no meu caso foi 3 meses, 4 na verdade, eles mandavam aqueles acumulados, são 3 meses, aqueles 3 meses que ficaram para trás, tudo de uma vez. Sim. Então, se você recebesse com 5, com 6, com 10 meses, com 2 anos, aí vinha 24 meses. Para trás. Chegou até 24, 26, eu acho, meses. Que dava 70, 80 mil, que era só o retroativo, porque isso ficou sem receber. Exato. Bom, naquele período, tipo assim, não, acho que foi mais, acho que foi uns 40 meses, parece. Que chegou esse montante, porque o salário era menor. Então, a pessoa recebia o retroativo e depois passaria a receber todo mês. Bom, a Samarco, naquele tempo era Samarco. Samarco vinha, passava nos territórios. Entregava aleatoriamente. Não, era assim, vinha primeiro um pessoal, tipo, fazendo o cadastro, se não me engano era Prax, fazia naquele tempo, e fazia o cadastro e indagava a pessoa passava um questionário, que inclusive até se passa hoje, né? Hoje, esse cadastro que ele estava fazendo aí sinergia. Bom, naquele tempo, eles passavam, faziam hoje o cadastro, esperava daí 30, 60 dias, um rapaz trazia lá um tanto de cartão. Você era só liberar e puxar o seu lá, que vinha com retroativo e tal. E vinha tudo embutido naquele cartão. Então, no início era só a Samarco que dava isso. Só a Samarco. Eu posso te falar uma coisa? Eu trabalhava no Procon na época.
Eu atendia muitos atingidos lá, que às vezes tinha o cartão, aí não tinha feito o pagamento, não tinha recebido aquele mês. Então, desde lá do Procon, em 2015, 2016, eu já recebi reclamação acerca do cartão da Samarco. Isso mesmo, ali, eu lembro disso, a gente tinha reuniões naquela salinha da esquerda ali, você deve lembrar. Sim. É onde que antes você estava entregando no posto, depois você arrumou um jeitinho de montar uma associação em Moreira, né? Você acompanhou de perto. Sim. E aí, ali vinha no dia da entrega, tinha uma palestra primeiro explicando como é que funcionava, o que tinha que ser feito, que tinha que haver o cadastro, tinha que haver a solicitação de cadastro. A gente, como presidente de associação, fazia também as reuniões, explicava que tinha que ter, que tinha que ligar. Por isso que Aimorés e Bascoandu receberam mais do que os outros territórios. Por causa das lideranças que tem e que importa que as pessoas recebessem. Então, a luta naquele tempo não era indenização. Era só para receber o cartão. Era cartão que chamava, era auxílio financeiro emergencial, muitos falam e outro cartão, por mês, o mensal, que era isso. Mas era o retroativo que era o sonho de todo mundo no início, e não tinha indenizações aí. A partir de 2017, porque a Fundação Renova passou, depois de 6 meses, 2016, que ela começou a agir. Aí, quando a Fundação tomou as rédeas, a Fundação Renova, ela passou a cobrar que para se receber o auxílio financeiro, a pessoa tinha que ter o cadastro e depois do cadastro ela chamava para fazer um acordo. Sim. Ela deu uma paralisação em 2017 de pagamentos de auxílio financeiro. A Fundação Renova, pela Fundação. Ela passou a cobrar que a pessoa tinha que passar pelos critérios de elegibilidade. Então, não seria só aquela pesca profissional, aquele produtor rural, que tinha os requisitos ali de apresentar alguns documentos e tal. E abriu-se um precedente da pesca de subsistência. Só pagava pesca e agricultura. Isso. Por fim, a Fundação Renova passou a cobrar que a pessoa tinha que ter os critérios de elegibilidade, tinha que ter todas as pessoas do núcleo familiar, porque era um auxílio financeiro por núcleo familiar, para quem não fosse formal. Quem não tivesse, ali, se tivesse 2 profissionais dentro de uma casa, exceto, eu acho que até na agricultura, que só era um cartão. Só o principal do cadastro, o titular, só o titular que recebia. Mas na pesca profissional já é um pouco diferenciado. Se tiver mesma residência, igual em casa, tem 4, né? Tudo com pesca profissional, então todos 4 recebiam o auxílio financeiro. Já estava recebendo, né? Mas assim, vamos resumir, Benilde. Estou resumindo que já está encerrando. Então, a Fundação Renova, a partir daí, a pessoa passava nos critérios de elegibilidade, tinha que receber a indenização primeiro. Depois de indenizado, a partir de, no máximo, 60 dias, o auxílio financeiro viria. Até que houveram milhares de denúncias que pessoas recebiam sem por causa de denúncia. A Fundação Renova, em 2018, fechou praticamente para todo mundo o programa do AF em 2018. E deu sequência que até na data de hoje, são pouquíssimas pessoas que conseguiram receber esse auxílio financeiro novamente. É isso aí que eu ia falar. Resumindo, o programa do AF ele não abarcou a todos que tinham direito. Inicialmente, escolheram alguns e entregaram aleatoriamente os cartões. No início. Sem passar pelo critério de elegibilidade, sem ter cadastro, não era necessário ter o cadastro. Realmente, simplesmente entregava os cartões. Você tem gente que questiona, mas fulano nem tem cadastro, recebe o AF. Enfim. E aí depois passou pelos critérios, mesmo assim não abrangeu todo mundo. Pagou, acho que a campanha 1, e salvo engano, não sei se entrou na 2, e depois paralisou e não pagou mais. Começou a entrar e paralisou. E aí depois a gente batalhando nas câmaras técnicas, no CIF, e depois até que a Fundação judicializou tudo, que já estava há anos sem pagar nem indenização, nem auxílio financeiro no PIN, né, Benilde? Sim, em 2020, tinha promessa de rever, e houve isso, mas internamente,
você abrir ali na mesma cláusula, você vai notar ali que o auxílio financeiro, acho que é até interessante que colocasse ali essa cláusula, que o auxílio financeiro é no máximo 10 anos. E teria uma revisão com 5 anos, que seria 2020. Eu acho interessante você colocar ali, para que todos possam ter ciência disso, que o auxílio financeiro ele tinha o período para acabar em 2020. Entende? Na mesma cláusula que nós começamos a ler ali, você puxar ela um pouquinho para baixo, ela vai estar lá. No máximo, permissão, no máximo. 5 anos prorrogáveis até 10 anos. No máximo. Olha lá, a palavra máximo. E aí a gente fala. E os 10 anos vêm em 2026. Por isso nós vamos chegar mais à frente, nós vamos falar da data de março de 2026. Que é exatamente os 10 anos que estava lá no TETAC inicialmente. Não é isso, Benilton? Isso. Desde o início havia essa preocupação de revisão, né? É 2020. Tentar atualizar, para tentar entender se aquele dano continuava. Desde o início sempre teve essa preocupação, porque nós sabemos que isso continua. Continua. Pode mudar um detalhe ou outro, mas continua, né? E desde o início já tinha essa previsão, né? Que atualmente nos levou para a repactuação. Enfim, o auxílio financeiro, a pessoa tem que ter um comprometimento de renda. O que seria isso? Eu exerci uma atividade na dependência do Rio Doce ou da região estuarina, que é a região do mar, e em razão que rompeu a barragem, eu não consigo mais exercer. Por exemplo, eu tenho agricultura próxima do rio, eu exerci uma atividade que eu tinha renda. E a partir do rompimento, eu não consegui mais exercer minha atividade. Então, essa pessoa faria jus pelo TETAC, lá de 2016, ao recebimento do auxílio financeiro, além da indenização. São fatores diferentes. Mas isso não aconteceu. E no decorrer do tempo, das lutas, das petições, das reuniões, das mobilizações, dos requerimentos das instituições de justiça, que desde o início acompanham essa questão, e nós também peticionamos, né, pelas comissões de atingidos, nós advogados em todas as instâncias, nós sempre pleiteamos pelo auxílio financeiro, não só do Novel, de todos os atingidos que possuem um cadastro e teve impacto, bem como aquele atingido que tinha aderido ao Novel, teve um reconhecimento judicial do seu dano. Então, nós pedimos que automaticamente esse atingido viesse a receber o seu auxílio financeiro. Nós tivemos manifestação, o MP foi intimado dentro do processo e tivemos uma decisão. Pode até abrir, produção, para nós? Tivemos uma decisão do Dr. Vinícius Cobucci. E o MP, ele colocou o quê? O Ministério Público, ele colocou que não deveria ser automático, que essa análise deveria ser individual, realizado pela Fundação Renova, certo? Pelo PIN. Então, deveria passar por uma análise individualizada. Mas, e o doutor Vinícius Cobucci entendeu também que deveria ser. Até aqui, olha, está o número da decisão, do ID, que é bom a gente mostrar a decisão para vocês verem que não é nós que estamos falando, né? Dentro do eixo 7, eixo prioritário 7 do processo, está aqui a doutora Richardene, tem o doutor Tiago, o doutor Guilherme, a doutora Bruna. Pode descer para nós. E aí nós tivemos uma decisão, acho que é a página 7. Tivemos uma decisão que todos nós ficamos assim esperançosos, e os atingidos também, que foi sobre o AF e os lucros cessantes. E ele realmente, o doutor Vinícius Cobucci, ele foi muito feliz na decisão, porque ele voltou lá no TETAC, ele revisitou as cláusulas, verificou que a fundação não cumpriu as cláusulas do TETAC, né? Foi arbitrária. As várias mudanças unilaterais, né? Que a própria fundação mudava. Engraçado, e assim, não é nada engraçado, mas as empresas, junto com as instituições de justiça, compuseram um acordo. O que eu quero falar? As pessoas caiu a ficha e falaram, opa, fizemos caquinha. Vamos corrigir desse jeito. As próprias empresas, Benilton, as pessoas que estavam ali, elas assumiram um acordo de reverter ou tentar reverter, tentar diminuir, mitigar os efeitos
E posterior a elas assumirem esse compromisso, elas não cumpriram. Não cumpriram. E isso aconteceu e ainda acontece, né? Exatamente. E aqui, ó, o juiz, ele decidiu o seguinte, ó, o que foi pedido e ele havia decidido. Quanto ao AF, que se determine que a fundação cumpre as obrigações sob pena de multa cominatória. A gente até verificou, né, que ele aplicou multa à fundação, que ela se abstenha. Pare de negar a elegibilidade das pessoas atingidas ao direito ao AF, sob o fundamento de que o pagamento da indenização e a assinatura do termo de quitação é exigido aos atingidos que tenham aderido ao novel. E aí nós viemos aqui novamente falar que antes não havia quitação. Contanto que aqui está falando que se abstenha de negar o AF, porque aderiu ao novel não tem direito. Porque aderiu ao PIN tem direito. Não, a pessoa tem direito porque ela recebeu indenização, tem a finalidade diferente do auxílio financeiro, né? Vamos lá. Promove imediato reconhecimento do direito ao AF daqueles atingidos que estiveram negados. Muitas pessoas receberam a carta de negativa do AF. Então, o juiz já havia determinado que aqueles que receberam a carta de negativa deveriam ser reanalizados. Mas lembrando, de forma individualizada pelo PIN. O que acontecia no meu território, doutora, lá em Conceição da Barra, era que, por ter sido reconhecido através da deliberação 58, né? Se aqui para vocês foram pouco a quantidade de pessoas que receberam auxílio, imagina lá. Sim. Né? Quase ninguém. Ínfimos. Quase ninguém. Quase ninguém. E aí existia também aquela carta que a Fundação Renova de pronto mandava para todos os atingidos, dizendo que por ter sido reconhecido através da deliberação 58, não teria direito. E essa decisão veio para nós, para mim pessoalmente, foi o resultado de um trabalho que desde o início, na exordial, na primeira peça que eu protocolei pedindo o reconhecimento de Conceição da Barra, nós pedimos que o juiz reconhecesse o auxílio financeiro emergencial. Infelizmente, não foi concedido. E aí, quando veio essa decisão, para mim, veio assim, nossa, que bom, depois de tanta luta, depois de tanto trabalho, agora deu certo. Essas pessoas terão direito. Enfim, nós tivemos uma decisão favorável acerca do AF e dos lucros cessantes. Entretanto, vamos continuar. E logo após, nós tivemos dessa decisão positiva em relação ao novel. Linda, né, doutora? Sobre o reingresso, uma decisão linda que tivemos do Dr. Vinícius Cobucci, que as pessoas poderiam ter um reingresso no sistema, pessoas que tinham sido negadas, teve bug de sistema. Tudo aquilo teve peraí, que não vai ser agora. Não vai ser assim. Né? Não vai ser assim. Peraí que não vai ser assim. Tivemos a decisão, passa para nós, produção, decisão do TRF6, que foi a decisão da doutora Mônica, que é presidente do TRF6. Por quê? Isso daqui houve um pedido, vamos voltar lá em cima, pedido da Samarco das empresas, interposto pelas empresas. Elas entraram com pedido, diante da decisão que nós falamos aqui agora, 17 de outubro de 2024, houve essa decisão do eixo 7, referente ao novel, e também foi referente ao AF. O que eles alegaram? Sobe aí para nós. Em primeiro momento, como advogado, né, como operador do direito, assim, ganhamos, conseguimos convencer o juiz. Convencemos o de juiz. Fato, conseguimos, né, através de trabalho, através de comprobatórios, documentos, as audiências. E pela decisão dele, foi uma decisão muito fundamentada dentro do TETAC, dentro da jurisprudência que aplicava ao caso Samarco. Foi muito importante isso, que a gente viu que o juiz entendeu toda a sistemática do processo, e aí veio a decisão do tribunal do TRF6, que decidiu reconhecer o pedido das empresas, suspendeu a decisão do Dr. Vinícius Cobucci referente ao AF e aos lucros cessantes. Deu provimento diante do perigo e de grave lesão se a decisão fosse se começasse a se cumprir diante de quê? Da repactuação. Quer ver? Desce para nós aqui mais um pouco. Aqui, ó. A sensatez recomenda cautela neste momento, especialmente diante do fato público e notório da iminência da assinatura da repactuação prevista para 25/10. Ou seja, possível desfecho para o caso de Mariana. Desce mais para a gente aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Oportuno, conciliação e mediação. E nesse contexto fático, bom senso e parcimônia,
motivo pelo qual deve ser suspensa a decisão. Então, o TRF6 suspendeu aquela decisão que era linda, não é, doutor? Aquela decisão que era linda. Parcimônia depois de 9 anos? 9 anos, Mas seja paciente. Com todo respeito, desembargadora. Com Não todo tem respeito. como. Não tem Gente, como. eu falo por quê? isso Um aí. soco na boca do Sabe por estômago. quê? Sim. São 100 mil atingidos indenizados. A matemática é exata. 100 mil. Se pegasse Um só os- auxílio financeiro, ele não é nada mais, nada menos do que, no mínimo, 200 mil. Ele passa 200 mil por esse tempo. Ou seja, já tinha 120 mil atingidos ali para serem Não, 100, indenizados. 100 vezes 200 É. dá 20 bilhões. Então, opa, esses 20 bilhões vão ter que entregar aqui, porque todos comprovaram que teve perca. 20 bilhões. E esse processo, ele não foi só do você pode olhar aqui, ao decorrer, ali entrou também os lucros cessantes. Exatamente. Que, Entrou que e daria englobou tudo. mais uns 10 bilhões. Uhum. Então, você soma assim, vai dar o quê? Uns 30 bilhões. Então, os 30 bilhões é o preço que ficou para acertar com quem não recebeu Com tudo. ainda. Com quem não recebeu. Porque eles não vão pagar nem um centavo para quem já recebeu. Quem já recebeu não recebe mais nada. Mas eu vou receber só o restante dos meus lucros combinado com o PIN. Eu recebi só pelo PIN, ficou só pelo PIN. Mas fulano recebeu pelo Novel, recebeu mais. Não tem problema. Você não recebeu pelo Novel, você ficou só com aquilo do PIN. Ou seja, eles privilegiaram aquelas pessoas que não haviam recebido. Conforme a gente explicou no episódio 1, né? Que a gente detalhou sobre quem teria direito, quais as pessoas que teriam direito ao PID, né? Focando naquelas pessoas que não haviam recebido ainda. Eu pedi isso, pelo menos para as pessoas que as pessoas que não receberam nada, pelo menos que pagassem. Não pedi essa quantia, né? Sim. O vinho deveria de dar a isonomia, ou seja, a igualdade. Isonomia. Direito adquirido, né? A gente enfim, entende. a igualdade para todos, no caso. Períodos técnico, né? Isonomia. Eu vou levar para o popular, então. Já vamos inverter os papéis. Normalmente o tecnicismo fica conosco. Vamos inverter os papéis. Time que tá ganhando não se mexe. Era o que nós esperávamos, porque em algumas das decisões, o Vinícius Cobúcio, o magistrado que ainda está à frente do nosso caso, do caso que vai ser encerrado, né? Mas enfim, ele deu em mais de uma decisão falando que o Novel, com todas, fez ressalvas, né? Mesmo que o Novel apresentasse algum problema, foi o método, o meio pelo qual mais eficaz, que mais indenizou. E aí nós esperávamos, Benilde, que time que tá ganhando não se mexe. E aí vieram, né, vieram aquela informação, nós estamos lutando por uma indenização total, justa. Criou a expectativa e o resultado aos atingidos. Não foi acontecendo. E o que veio não é essa justa, que seria melhor do que o Novel, né? Eu já estava na expectativa que ia ser desse jeito. Eu estava esperando isso porque... eu sou esperançosa, Benilde. Bastidores, com autoridades, eu ouvia isso. Muita denúncia. E foram apuradas. Benilde, você lembra quando nós tivemos lá a primeira vez, lá na 12ª Vara? Nós saímos do CIF, e nós saímos do CIF por quê? Porque nas reuniões do CIF, quando a gente tratava sobre o auxílio financeiro, sobre o artesão que não tinha sido reconhecido, sobre o areeiro, sobre o comerciante, sobre ninguém, todas as categorias que não tinham sido reconhecidas. Olha o tanto aqui. Não sei nem se consegue chegar aqui, olha o tanto, tá tão miudinho. O tanto de categorias que foi reconhecido depois pelo Novel, mas essas categorias não haviam sido reconhecidas. Como agora parece que também não foram. O PIN continua com a mesma coisa. Que era só, reconhece poucas categorias. Produtor rural e pescador. E comerciantes e os formais, né, as categorias formais. Essa é a palavra, doutora. PIN significa formal. Quem tem condição de comprovar sua atividade. Pode até ser, mas... Com documentação. Só duas categorias, só duas. Pescador. Não, tem os comerciantes, tem algumas outras categorias que não são muitas também, que são da cadeia da pesca, que tem que ter relação com o turismo, tem que ter relação... Tem que ser... Só que mesmo assim tem que ter documentação, que é o quê? Comprovação do dano.
E aí, o que nós temos hoje? Veio a decisão da doutora Mônica, que é a presidente do TRF6, suspendeu a decisão do juiz, da 4ª vara, que era a antiga 12ª. E aí veio o quê? A repactuação que foi assinada, como eles disseram, no dia 25 de dezembro, não, 25 de outubro. 25 de outubro. E foi homologado dia 6 de novembro. Perfeito. Então, o que nós temos hoje é o quê? O acordo de repactuação que está vigente referente às indenizações. E dentro das indenizações, possuem vários programas indenizatórios. Existe o PID, que é para os informais, para aquelas pessoas que não receberam. Tem o PIN, junto com o AF, que é para as categorias formais que possuem comprovação de dano. Tem o programa do agricultor e do pescador profissional, que é o de 95 mil. Então, cada um terá seu requisito. Como nós estamos falando de AF aqui hoje, quem terá direito de receber o AF pela repactuação? As pessoas querem saber isso. Quem terá direito de receber? Quem não foi indenizado ainda. Primeira coisa, ponto 1. Não pode ter sido indenizado. Se for indenizado... Nem pelo novel. Você receber, você tem que primeiro estar virgem no processo. Exatamente, não ter recebido nada. Eu não recebi nada. Aí você vai ser avaliado os critérios de documentação. Se você for formal. Exatamente. Esse é o primeiro requisito. Que tem que haver a formalidade. Exatamente. Apêndice 2.2 do documento de repactuação, página 229. O programa de indenização é destinado exclusivamente para o tratamento do público formal que possua documentação comprobatória de danos, aqui, conforme documentação constante desse apêndice. Exatamente isso. Tá vendo aqui, gente? Aqui é a cláusula eu falo TETAC, né? Mas é da repactuação. Novo acordo. Exatamente. Documentação comprobatória. Eu acho interessante comentar sobre essa cláusula aí. Muitos atingidos, e muitos, hein? Eles acreditam que para receber isso aí, ele fala assim, mas eu tenho uma carteirinha de pesca amadora. Eu tenho um comprovante de residência no meu nome. Ele pensa que é isso. Não é. Coitado. Infelizmente. E aí, eu tenho um grupo lá, coitado, que tem um lá que todo dia ele me pergunta isso. Mas isso aí eu não vou receber, não. Eu falo para ele, só para os formais. E não tenha recebido ainda. Mas eu recebi do novel, vou receber. Eles estão achando ainda que aquele processo que deu por suspenso e extinto agora. Não existe aquilo mais. Acabou. Você não... mas eu estava em análise. Eu ligo para a Renova, estou em análise. Aquela campanha que nós fizemos, que eu fiz uma campanha em tempo que poucos acreditavam que tinha direito. Eu falo, liga lá, pede seu auxílio financeiro, você tem direito de receber. Tem direito. Uma coisa que a gente vê em Nossa, Benilde, eu fiz tanto pedido de AF para os clientes. A gente tem direito a receber. Ter direito a gente tem. Mas nós estamos tratando de dois acordos. O primeiro, o TAC e TETAC, o primeiro, era um acordo. Sim. E tudo pode dentro de um acordo. Depois, hoje, um outro que foi extinto e agora que vale a repactuação. Eu pago o restante de pessoas, mas esse dinheiro aí, ou eu vou pagar por esse tanto, que eu vou pagar o resto das pessoas. Quem nunca pegou nada. Então, é isso. Ou ia pagar uma coisa ou outra. Que eu não participei lá. É só uma questão de raciocínio. Se eu tivesse essa mesa e tem competência e te garanto, se eu estivesse lá, eu iria entender isso e estudar o que é menos mal. Menos mal. Um acordo, ele sempre, como foi dito em uma das reuniões que participamos, um acordo só acontece quando ambas as partes cedem. Então nunca vai ser 100%. E eles são várias partes, né? Não, nunca vai ser 100%. Em relação à pergunta, Benildes, que os nossos clientes nos perguntam sempre a mesma coisa, e aí já recebi, tem direito de receber de novo, eu acho que nós temos culpa nisso, né? Porque meio que a gente acostumou, né? Recebeu a indenização que vinha descontado os honorários, aí nós brigamos, a fundação devolveu os honorários. Aí daqui a pouquinho a fundação estava demorando demais a pagar, nós corremos atrás, conseguimos. Então você vê que a gente meio que mal acostumou, porque a pessoa que recebeu uma, duas, três,
E, por outro lado, nós conseguimos também dificultar um pouquinho a nossa vida, porque quem não recebeu ainda chegava para nós e falava, nossa, mas teve gente que já recebeu 1, 2, 3 vezes e eu não recebi nada ainda. Sim. Era bem complexo, né? Complicado. Joga para nós aqui, ó, no AF novamente, pra gente ler um pouquinho sobre o AF. Resumindo, quase ninguém vai receber esse ano. Categorias formais, que a maioria nós tratamos, no caso Samarco, de 99% de informais, certo? Que não tem comprovação do dano ali. Ó, aqui fala, tá vendo? O capítulo 4 fala sobre o auxílio financeiro emergencial. Então, tem que cumprir as cláusulas da cláusula 25, eu acho que é sobre a questão do território, tem que residir nas áreas impactadas, tenha tido comprometimento de renda por impacto direto em razão da interrupção comprovada das atividades produtivas e econômicas. Eles meio que copiaram lá a cláusula 137 do primeiro TETAC. Sobe para nós. Só que, entretanto, agora, pela nova repactuação, e lembrando que eles fizeram nas categorias formais. Aí eles vão disponibilizar o sistema PINAF, ó, a partir de 60 dias, os interessados terão prazo de 60 dias para solicitar o AF. Ou seja, depois que abrir essa plataforma, os formais terão 60 dias para poder aderir. E o prazo está correndo, né, gente? Ó, vamos ver se tem mais alguma informação importante aqui. Tem a questão do falecido também que a gente pode falar. Pode falar, doutor. A cláusula 25, doutora, traz a elegibilidade, né? Quem vai poder aderir ao PIN tem que cumprir os requisitos, ser maior de 16 anos à época do rompimento, ter feito o cadastro até 31 de dezembro de 2020 e 2021, 31 de dezembro de 2021, e comprovar que residiam em alguma localidade reconhecida. Ok. Essas são as regras gerais, né? Para aderir. Isso, exatamente. E aqui, ó, peraí, vamos falar desse daqui, ó. Relação aos falecidos. Se tiver alguém que faleceu, que possuía o cadastro, os dependentes dele, os herdeiros, terão direito a entrar com pedido tanto do PIN e do AF desse formal, certo? Pagamento. Quem? Aí, igual o Benilde falou, aquela pessoa que não recebeu nada, que é formal, ele vai ter direito a receber, ó, até março de 2026, ou seja, desde o rompimento da barragem de 2015 até março de 2026, que dá os 10 anos, como nós falamos aqui. E aí totaliza 125 meses. Ele vai receber 125 meses de auxílio financeiro. E a mesma coisa é o lucro cessantes. Se a pessoa tiver direito ao lucro cessantes, passar pelos requisitos, ter a documentação, ele vai receber os lucros cessantes referente a 125 meses. E é isso que você já, né, a maioria das pessoas já sabe, que é um salário mínimo, mais 20% por dependente, mais o valor da cesta básica, que, salvo me engano, está 800 e poucos reais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí fala da questão das parcelas, mas isso é detalhe. Aí, nós vamos também sobre a questão do acordo obrigatório definitivo. Nós estamos falando aqui para quem não recebe e quer receber o AF. Aí, primeira coisa, não pode ter recebido nada, não pode ter recebido nenhuma indenização e tem que comprovar o seu dano, tem que ser categoria formal, certo? Agora, quem já recebe o auxílio financeiro? Como que fica essa situação? Bom, aí, nesse caso aí, quem já recebe, eu já recebo o auxílio financeiro, eu tenho que procurar um advogado entendido do ramo. Ou a defensoria. Ou a defensoria, que no caso lá em Moreira acho que não tem, né? Uhum. Então, nesse caso, a gente vai ter que assinar um termo, que eles vão pagar antecipadamente esse auxílio financeiro. Até março de 2026. Isso aí. Vai acumular tudo. Tipo assim, eu no caso, eu recebo por um dependente só. Então, no meu caso ali, eu recebo 2.600. Isso aí daria 12 meses, daria uns 30, então, 15 meses. Eu vou pôr 30 mil de uma vez. Vai passar um pedaço. Vão me pagar de uma vez. E tem que assinar aquele termo. Vai ter que procurar o advogado para fazer aquilo. Eu, como eu recebo, eu vou ter que
romper isso aí para me passar a receber essa parte que eu estou rompendo com a Samarco, Vale, BHP e Fundação Renova. Eu estou rompendo todos os elos que tem ali para me poder aderir ao programa do governo. Do governo, que é o outro PTR, que nós vamos fazer um outro episódio sobre isso. Não vou comentar sobre isso. Detalhado. Que é um salário e meio durante 3 anos e mais um durante isso e revisão desse programa que pode seguir, igual foi o AF nisso também. Exatamente. Agora, ponto importante também a falar, Benildes, e relembrar, né? Nós já havíamos falado isso no episódio anterior, obrigatoriedade. O texto da repactuação, ele traz algumas obrigações que a pessoa não tem o direito de escolher, tem que fazer. Não, esse tem. Essa questão das pessoas que já recebem é obrigado, está no texto, que é obrigado a procurar um advogado ou defensor, e ele tem essa obrigação de assinar para que seja quitado. E aí vem aquele princípio da repactuação. O que a repactuação quer? A repactuação quer acabar. Ela quer acabar com as obrigações da empresa, fechar as portas, acabou renova, acabou novel, toma dinheiro aqui pro governo e o governo é que vai gerir. Exatamente. Então, tem essas porque a renova isso é uma questão até jurídica, não é? Imagina aí, a pessoa renova. Pessoa jurídica. Renova. Ela simplesmente não vai existir mais. Você vai cobrar de quem? A pergunta é essa. Você tem um acordo com ela para 10 anos. Porque o auxílio financeiro, lá no termo lá que você assinou... É com a Fundação Renova. É no máximo 10 anos. Então, um acordo... É o que eu já venho dizendo, são uns 2 a 3 anos. O auxílio financeiro é para apenas, no máximo, 10 anos. Então... E hoje, todo mundo está tendo ciência disso, o auxílio financeiro, a pessoa, eles estão antecipando mais um ano. Para acabar. Volta a dizer, mas eu queria continuar recebendo por mês. Não, você põe tudo lá no banco e todo mês você tira aquela quantia. Ou gasta tudo que você quiser também. A partir daí, o governo que vai te abraçar para te pagar um auxílio financeiro. Se você for formal, tá? Tem muitos informais aí que recebeu aquele cartão lá da Samarco e batia uma foto na varinha. Tem uns casos assim, né? Eu pesco e tal. E era assim, todo mundo sabe que é verdade. Né? E aí recebia o auxílio financeiro, mas esse auxílio financeiro depois vai ter que comprovar o governo. Aliás, nem vai precisar, porque o governo já sabe o que você é, o que você tem, se você é formal, não é. Só lembrando que quem for pescador profissional, mesmo que tenha tirado a carteira após essa data, ele vai continuar recebendo pelo governo. Mas depois a gente conversa sobre isso. Exatamente. Então, eles vão pagar esse mensal, esse auxílio, até março de 2026 e após vem o governo com programa de transferência de renda, que aí muda de auxílio para benefício, só muda a nomenclatura e aí vai pagar os mais 4 anos, é certo. E aí vai ter o acompanhamento do governo, das assessorias. Isso é uma luta ainda para bastante tempo ainda. Não vai acabar por agora. Muita coisa. Outra obrigatoriedade, consta ali da cláusula 29 do programa do PAF. Na cláusula 29 é obrigatória a representação por advogado ou defensor público. Em todos os programas, em todos os sistemas, é obrigatório ter o advogado ou o defensor público. Não, isso aí já foi definido na repactuação. Esse acordo agora é para quem não recebeu nada. Só quem não recebeu nada vai ter oportunidade. E aí, frisando também, igual a gente falou aqui, de quem recebe o AF, deverá fazer um acordo final e obrigatório que vai receber até março de 2026. Então, como o Benilde disse, vai adiantar os valores, os meses até março de 2026. Seria mais ou menos um ano aí, né, Benilde? É, mais ou menos. E aí, só que aí também tem o lucro cessantes. Quem também recebe os lucros cessantes ou recebia, que tem localidades que recebia e foi cortado. Essas pessoas deverão também fazer esse acordo obrigatório e definitivo dos lucros cessantes. Vai pagar mais 2 anos, no caso vai pagar. E aí vai pagar até março de 2026. E aí retroage quem foi cortado, por exemplo, em 2020, vai receber de 2020 até 2026. Depende de caso a caso, que deve ser analisado individualmente. Aí, aproveitando aí a oportunidade, você já vai contratar o seu advogado lá, entendido do assunto, você já aproveita aí, fala, ó, eu tô vindo aqui,
combina com ele lá para ele fazer para você lá o seu processo e fala, ó, eu tenho meus dependentes lá que não receberam e leva para ele também. Ó. Seu advogado entendido do caso que ele vai te ajudar. Isso aqui é só uma dica, né? É uma dica valiosa, Benilde, porque a repactuação ela foi criada para esse público. A repactuação foi criada, como você já disse, como a doutora já disse, e como a gente está aqui repetindo, para deixar bem claro, a repactuação foi feita para quem não recebeu. Exatamente. Muitas mulheres reclamavam, né? Tinha uma reclamação da invisibilização das mulheres nos cadastros. O marido recebia, mas ela ajudava ali, era a cadeia da pesca. Limpava o pescado, vendia o pescado, enfim. Ou ajudava na própria pesca mesmo, mas ela não conseguia receber, porque, por exemplo, colocava lá do lar. Ela não recebeu, nem pelo Novel, certo? E agora ela vai conseguir ser amparada pelo PIS. Eu acho interessante, como você está falando aí, procurar um profissional que vai te orientar pra também. Analisar. Porque ainda dá tempo ainda, pelo que eu sinto, sim, e acho que vai valer, você procurar um advogado para te orientar como que você vai corrigir seu cadastro, completar seu cadastro. Eu venho colocando, sinalizando isso já há uns 6 meses. E muito criticado ainda por outras lideranças, né? Fazendo palestra, falando, ó, tem que ligar, tem que fazer seu cadastro, tem que... Enfim, isso é experiência. Procura o seu advogado que entende, que ele vai... E essa dica também vai para você, advogado. Benilde, essa experiência que você conquistou ao longo do tempo, todo esse caminho que você já percorreu, faz com que você consiga ver antecipadamente. E aí, quando você antecipadamente percebe e fala, no primeiro momento o pessoal fala, não, é doido, não, isso não existe. Aí depois que a ficha vai cair, vai, pô, ele tinha razão. Exatamente. 6 meses depois. Exatamente. Mas é muito tempo de experiência. Quanto tempo de experiência, Benilde? 23 anos. Tem como, né? Não tem jeito. Você, naturalmente, pelo tempo que você já trabalha com ações desse sentido, já está envolvido com situações como essa, a sua experiência vai fazer você perceber primeiro, né? Agora me fala, Benilde, fala para mim, Benilde. Aí eles estão falando que esse acordo é obrigatório definitivo. A gente vê uma resistência das pessoas em, não, mas eu não quero. Igual você falou, eu quero continuar recebendo por mês. Não vou fazer. O que você acha como conhecedor da fundação, porque a fundação ainda está atuando, e essa marca para mim é uma continuação do trabalho, né? Muda-se o nome dos programas, se mudam o nome das empresas, dos atores, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Só muda o nome, mas continua a mesma coisa. E aí você entende que como que eles vão agir para que as pessoas façam esse acordo obrigatório definitivo? Eles não vão agir, só não vão pagar mais. Vão cortar. É o famoso cortar. Não é cortar. É isso, não vai pagar. Vai pagar mais. A pessoa não fez, não vai pagar, não vai ter. E vai entra na justiça comum. Você não quer o acordo comum. Eu sou fruto disso. Eu não quis, eu não entrei, eu resisti isso há 20 anos atrás. Está lá na justiça. E aí é um ponto importante para falar. O que eles falaram para nós? Nós tivemos na reunião na quarta-feira, no dia 4 de dezembro de 2024, nós tivemos uma reunião em Linhares, também teve em Colatina, com as instituições de justiça, assessoria técnica, que foi informar acerca da repactuação, dos termos da repactuação, informar aos atingidos, né, sobre os termos da repactuação, porque tem gerado muitas dúvidas, né? E eles mesmos passaram bastante informações para nós lá, tanto sobre o auxílio financeiro, tanto sobre os outros programas, e o que eles deixaram claro? Que os programas da repactuação, eles são facultativos. A pessoa adere se ela quiser. Se ela não quiser, não estiver satisfeita, o que ela faz? Ela pode entrar na justiça comum. Eu não acho justo essa forma de jogar o atingido, entendeu? Jogar assim, não entra na justiça comum, porque a gente está falando de categorias informais. Houve um dano, houve um impacto, foi reparado não foi reparado da forma que deveria ter sido durante esses 9 anos. E aí, para resolver agora, resolve de uma forma superficial, e isso é o que tem, aceita e ponto, entendeu? Se você não aceita, você vai para a justiça comum. Isso é muito injusto, né? Mas, como você disse, é o que a gente tem.
Desde o início já havia essa possibilidade, essa porta, como dizia o saudoso Mário de Paula. Sempre tinha essa porta, né? A porta da Justiça Estadual. Mas antigamente, eu estou falando ali na época de 2021, quando o Novel funcionava a pleno vapor, ninguém procurava essa porta porque você já tinha um sistema operante, que era o Novel, a plataforma Portal do Advogado, então ninguém procurava. Quando essa mesma plataforma começou a declinar, os casos foram ficando mais difíceis, a Fundação Renova novamente, arbitrariamente, unilateralmente, decidia de forma equivocada, fazia as interpretações das sentenças ao que lhe cabia, se convia, se era bom para a Fundação Renova, ela interpretava de forma errada. Isso foi luta, isso foi trabalho, isso foi audiência, inspeção judicial, mas a verdade é essa. Então essa porta sempre existiu. O problema, doutora, é que agora estão empurrando, né? Agora eles estão diminuiram o valor da indenização e estão empurrando, o sistema como um todo está empurrando os atingidos para a Justiça Estadual. Não funciona. Benildes deu o exemplo dele aqui, há 20 anos atrás, no caso da primeira... Qual foi, Benildes? Aqui em Aimorés? Aqui foi da usina hidrelétrica. Foi para a Justiça Estadual, para o fórum da sua cidade, e está lá até hoje. Então, a porta existe. Já foi lá em cima, já voltou e está agarrado ali. Agora imagine você, Benildes, imagine vocês, telespectadores, uma empresa, ou as 3 maiores empresas mineradoras do mundo. Nós estamos falando de um poderio financeiro absurdo, que é quase que difícil de você imaginar o quanto que essas empresas têm de dinheiro para fazer recurso. Na prática, eu entendo, percebo que se você mover uma ação no fórum, na Justiça Estadual, no fórum da sua cidade, eles têm dinheiro para fazer recurso para a Lua. Vai pagar nunca, vai ficar recurso como já fazem hoje, como fizeram. Foi por conta da sucessiva quantidade de recursos que a Fundação Renova impetrava, os recursos que eram impetrados das deliberações do CIF, é que o Novel aconteceu. Nós não planejamos o Novel simplesmente aconteceu. Sim. Porque a Fundação recorria de tudo. Você, doutora Richardene, levou o caso para o magistrado. Tivemos sorte de encontrar um magistrado corajoso, sim, que aceitou esse desafio e fez e criou o Novel, e isso beneficiou tantas pessoas. A partir dali, foram sempre a Fundação Renova negando, recorrendo, e até hoje é assim, né? Agora você imagina, a porta da Justiça Estadual vai lá e move uma ação na Justiça Estadual. Será que eles vão continuar fazendo a mesma coisa que eles já fazem há tanto tempo? Me parece que sim, né? Exatamente. Então é isso. Sobre o auxílio financeiro, é isso que temos. São para as categorias, só para a gente resumir, né? São para as categorias formais e para as categorias formais que não receberam suas indenizações ainda, certo? Como diz o Benilde, é aquele que está virgem das indenizações. É aquele que está ainda aguardando. Por isso que o Benilde tem tanta voz, né? Porque ele traduz para o português que todo mundo entende. Exatamente. E pronto. Não mexia ainda, não conseguia entrar. Recebeu, fez o cadastro, não conseguiu, está lá como não localizado, enfim. Tem várias questões aí. As novas regiões da deliberação 58 que fizeram cadastros tardios. Então, existem ainda pescadores, como agricultores, como outras categorias formais que ainda não receberam nem indenização e nem auxílio. Pessoas jurídicas. Geralmente, eu costumo dizer assim, a complexidade desse processo, a gente tem que separar ele atingidos também. Você tem que pegar a relação. Aquele que é formal e o que é informal. E o informal. Então, se você não separar isso e dar uma informação, mas dar coletivo aqui, para todo mundo, um escuta lá, entende que aquilo é para ele. Aí a expectativa, vou conseguir e tal, eu vou ter sucesso. E no final, não tem nada daquilo. Quando ele vai traduzir mesmo o real, fica frustrado e começa a botar a culpa. A culpado disso é fulano, cicano, bertano, tal, enfim. Na verdade, culpado de tudo. Fundação Renova, Samarco, Vale, BHP. Porque eles vão recorrer. Eles vão querer pagar o menos possível, mas, né, sempre foi assim. Tentaram segurar para não criar precedente, porque, por exemplo, lá no PIN lá atrás, se pagasse um areeiro, criaria um precedente, teria que pagar todos os areeiros que tinham feito cadastro em todas as regiões impactadas. Se reconhecesse um artesão,
teria que pagar, se pagasse um artesão, teria que pagar todos os artesãos de todas as cidades impactadas. Então, sempre foi uma luta para não criar precedente. Sempre foi assim. É por isso que sempre tem essas paradazinhas. Qualquer precedente, pode uma vírgula, de um ponto, ele para, não vou fazer isso. Mas não é só por causa do ponto. Quando quer, faz até com ponto, sem ponto, não quer saber. Então, quando quer fazer, mas por que não quer? É questão de montante. Nunca quiseram. É o dinheiro. Quando fala assim, eles fazem o cálculo lá. Eu sou um cara que gosta de matemática, então eu falo assim, se eu pagar fulano, tem mais tantos cadastros. Aquela ordem lá de cima. Tranca aí e nós vamos negociar isso tudo na repactação. Se não pagar isso tudo, lá não. Enfim, é isso aí. Me fez lembrar de uns pedidos que foram feitos no processo, né, de suspensão. Sim. Né? E o processo é público, gente. Quem quiser vai lá no eixo 7 procura. Exatamente. Foram feitos pedidos de suspensão pela própria instituição de justiça. Pediram para suspender para esperar a repactuação. O juiz Cobucci foi, na minha opinião, bastante assertivo, peitou aquele pedido, falou, não precisa, uma coisa não atrapalha na outra. Veio a decisão linda, que nós gostamos, e finalmente, a luta posteriormente... Teve uma decisão superior. Convencemos o juiz, mas a Fundação Renova de novo recorreu, subiu para o tribunal. As empresas recorreram. E aí suspendeu. O tribunal suspendeu. Então, o nosso trabalho, doutora, sempre foi assim, né? É uma luta. É constante. E agora? Um passo para frente, dois para trás. É uma militância sem fim. Uma quebra de braço. Nas suas opiniões aí, tem alguma coisa que possa fazer dentro desse processo? Pergunta difícil, hein, Benildes? O que acontece? Referente à questão do acordo, foi homologado pela instância máxima do nosso país, dentro do Brasil, porque nós recorremos da decisão. Até é importante falar, no episódio anterior nós falamos sobre isso, que quando houve o acordo, foi assinado em outubro, nós recorremos ao STF, questionando sobre o AF, sobre a quitação de quem já tinha recebido indenização, seja pelo Novel, seja pelo PIN, sobre os comprovantes de residência, Questão da água. sobre a questão da água, sobre quitação do dano à água, e assim vai. Nós recorremos de todos os pontos. Tanto nós, quanto o MAB recorreu, outras instituições, associações, mas nenhum dos municípios. Alguns municípios. Só que nenhum dos pedidos foram acatados. Ou seja, a repactuação, com todas as suas cláusulas, permaneceu intacta e vigente e homologada pelo STF dia 6. Então, dentro do Brasil, não tem aonde a gente recorrer acima do Supremo Repita, Tribunal doutora. Federal. Dentro do Brasil. Dentro do nosso país, não tem como a gente recorrer. Infelizmente. Então, eu fiz essa pergunta. Porque as pessoas, eu sei que estão aguardando um milagre acontecer. Não, eu tenho acompanhado alguns grupos, alguns me perguntam, porque você não... Eu falo, gente, eu às vezes por causa que o meu conhecimento seria lá na frente, eu vejo que não existe nada. Não adianta eu ir para a linha, quebrar, que eu escuto isso aí. Vou quebrar a linha. Porque vamos fazer um movimento, vamos fazer uma paralisação. Eu falo, gente, já o tempo de ter feito já passou. Não tem nada que faz, não adianta ficar xingando. Benildes, vamos falar com eles. Quem participou desse acordo? Vamos lá, gente, governo de Minas, governo do Espírito Santo, União, que está acima de tudo. União, Brasil, assinou. As empresas, as instituições de justiça, MPF, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, a AGU, Advocacia Geral da União, e essas instituições representaram você atingido na repactuação. E todos eles que estavam ali concordaram com todos os termos que foram determinados. Todos ali assinaram um acordo de repactuação, certo? Então, houve a representação dos atingidos pelas instituições de justiça. E aí, como dentro de um acordo que está judiciário, que está... As empresas, você não conta que ela é uma parte, mas que está o judiciário e o legislativo, no poder máximo. O executivo também. E o executivo está no poder máximo.
Acima deles existe quem? E O Supremo mesmo- Tribunal Federal, E, E é ele que homologou. e é mesmo assim, doutora, eu vi uma exímia profissional do direito que falou: eu vou atravessar a si mesmo. O não nós já temos. Nós atravessamos. Nós atravessamos e peticionamos, Correndo- solicitando. Correndo risco de ferir código de ética, de tomar processo administrativo. Exatamente. Parabéns, Mas- viu, Richardane, mais uma vez, Obrigada. corajosa Parabéns para nós, doutor. para nós. Foi um Benilde, trabalho, isso foi um aí. trabalho. Um trabalho resistente e persistente. Insistimos até onde Até o último Foi minuto. possível. Viramos noite fazendo a documentação. E sempre que fechava uma porta para nós, né, Benilde, a gente bate em outra. Fecha uma porta, batemos em outra. Fecha uma porta, batemos em outra. Só que agora a gente está vendo que todas as portas se fecharam e isso está posto, está decidido. Quer Não, fazer uma retrospectiva, doutora? Por favor, Nós Benito. vamos ficar até A amanhã questão, aqui. sabe o que é? Não, é porque tem muita gente que fala assim, os advogados estão naquela corrida que é para isso e tal. Na verdade, O prazo é curto. tem um prazo tem o que fazer. É isso aí, aceita que dói menos, porque não é bom, mas é o único que tem. É a única coisa E- que tem. e na Se você repactuação- quiser pegar algum dinheiro no Brasil, é esse. Se você não quiser, Porque a gente tem que falar, não né? precisa nem de reclamar. Na repactuação Não quero- fala-se até 500 mil atingidos. Uhum. E o prazo, ele é curto para que essas pessoas possam aderir. Então, não fala assim, o advogado Daqui tá 6 meses, como eu estou dizendo, daqui 6 meses que muitos vão estar chorando. Né? passou o prazo. Você vai ver. Olha, eu estou falando isso hoje. Guarda. Vai ficar registrado aqui, Benilde. Então, olha só, vamos só para a gente recapitular. Doutor, auxílio financeiro quem tem direito? Quem não recebeu indenização, maior de 16 anos e que comprove estar em um dos territórios já reconhecidos. E categorias Formais. Formais, gente, são os profissionais, tá? profissionais. Por exemplo, pescador profissional que tenha o RGP, Registro Geral de Pesca, ativo. E, ó, por exemplo, o agricultor também que possui documentação. Documento da terra, documento das notas de produção e tudo mais. Exato. E aí, quem eu recebo auxílio financeiro? Como que ocorre hoje? Eu sou obrigada a fazer o acordo? Pelo texto da repactuação, é obrigado a procurar advogado particular e ou defensor público para receber todas as parcelas que ainda restam de uma única vez. Até março de 2026, que vai totalizar os 10 anos do acordo, certo? Então, pessoal, olha, espero que a gente tenha ajudado a levar informação para vocês. Eu sei que não é o melhor dos mundos, a gente não está levando a informação que todos queriam ouvir, principalmente sobre o auxílio financeiro, que é um assunto delicado. E nós que atuamos nesse caso, foi uma luta nossa de todos esses anos para que todos recebessem. Mas o que está posto, definido, a gente tem que cumprir no momento. Iremos trazer mais informações em outros episódios. Vamos falar sobre o PTR, né? Porque o auxílio financeiro vai ser até março. Depois vai vir o PTR, que é o programa é um benefício que vai vir do governo, por exemplo. O Ministério da Pesca vai tratar com o pescador. O Ministério da Agricultura vai tratar com o agricultor. E tem requisitos que a gente vai passar em um outro episódio para vocês. E assim, falar sobre o PIN também, esmiuçar com vocês sobre o PIN e sobre outras questões. Deixem nos comentários qual a sua dúvida se a gente não conseguiu sanar, que eu vou colher essas dúvidas. Iremos fazer mais vídeos, mais lives ao vivo, né? Para tirar as dúvidas de vocês. Qual assunto que vocês querem que nós tratemos com vocês? Qual pergunta que você quer fazer que a gente não conseguiu sanar aqui? Tá joia? Agradeço você, Benilde, como sempre. Estamos na luta juntos, né, meu amigo? Eu que agradeço. Um beijo. Hashtag coração. Muito obrigado a todos que esteve até agora, nesse momento conosco. Dá uma curtidazinha aí. Compartilha com os amigos. Compartilha nos grupos de WhatsApp para as pessoas terem a informação. Nós vamos tentar fazer cortes com as perguntas mais específicas, né? Que às vezes a gente fala muito assunto aqui, mas quem tem direito, quem não tem, a gente vai tentar fazer uns cortes para vocês também. Compartilhe com os amigos, com os colegas, com os vizinhos, nos grupos. Enfim, agradeço aqui o nosso companheiro Doutor Tiago e Richardene por
dar essa oportunidade de a gente estar debatendo isso aqui. Isso. Para evitar de ficar tantas perguntas, não só nos nossos telefones, como de advogados e de grupos, enfim. Isso aqui é para ajudar mesmo dentro dessa luta. Isso é um trabalho também dedicado aí aos atingidos, às pessoas que nos seguem e Mas amigos. só para frisar, né, Benilde? E inimigos também. E essa luta vai continuar ainda por muitos anos. Estaremos juntos ainda por muitos anos tratando desse caso. O que estiver dentro do nosso alcance para buscar pelos direitos, a gente vai estar buscando, tenho certeza disso, que nós somos militantes dessa causa. E estamos aqui e logo, logo teremos mais episódios para vocês. Obrigada pela participação de vocês e fiquem com Deus.